Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Borelli, eu sou advogado, sou teólogo e sou um dos pastores da Igreja Batista de Bom Retiro, onde eu exerço a função de professor do Ministério de Educação Cristã. Eu vou trazer uma pequena reflexão hoje sobre a venda da primogenitura. É um texto que todos vocês conhecem e que se refere à família de Isaac. E a base bíblica para essa reflexão está no capítulo 25 do livro de Gênesis, a partir do verso 19 até o verso 34. E esse texto aqui ele tem muitas curiosidades e muitos ensinamentos. Ao longo da história, provavelmente muitos de nós já ouviu falar que Jacó era um trapaceiro, era um enganador. E no meu modo de pensar, no meu modo de entender a Bíblia, essa é uma das histórias mais injustas, é um dos títulos mais inadequados que eu já ouvi uma pessoa carregar ao longo da história. Será que Jacó mesmo foi um trapaceiro de verdade? Será que ele enganou o seu irmão, que ele fez o seu irmão cair em erro? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O versículo 21 do capítulo 25 nos diz o seguinte, que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Então Rebeca foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E depois a Bíblia nos diz que o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. E depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. E nesse tempo, então, Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. E os meninos cresceram e se tornou Esaú um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então nós podemos perceber que já no ventre de Rebeca havia uma luta entre os fetos, entre os meninos, né? Sendo que Esaú nasceu por primeiro, eles eram gêmeos. E depois o texto nos mostra que Jacó estava agarrado ao pé do seu irmão. Então depois que Esaú nasce, Jacó nasce logo em seguida. Então nós podemos perceber aqui que o filho mais velho, por óbvio, era Esaú. Mas o verso 27 diz o seguinte, certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. Provavelmente ele estava caçando. E nesse momento então Esaú pede para o seu irmão o seguinte, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, porque eu estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que Edom significa vermelho. E respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, eu já estou quase morrendo, de que me serve esse direito de primogenitura? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Então, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. A Bíblia aqui é muito clara quando ela fala que Jacó não trapaceou o seu irmão, não enganou, não fez o seu irmão cair em erro. Na realidade foi o próprio Esaú que pediu um prato de lentilhas, um guisado, um ensopado. Mas antes dele receber, o Jacó fez uma proposta para ele. Eu te dou a comida, mas você precisa me vender o seu direito de primogenitura. E aí ele fala, para que me serve? Eu estou morrendo.
Não, primeiro você precisa jurar que vai me vender. E ele jurou, recebeu o alimento e foi embora. E a Bíblia, o próprio texto bíblico diz que houve um desprezo, um menosprezo, uma rejeição ao direito de primogenitura. Então nós podemos perceber aqui que não há trapaça nenhuma, não há desonestidade nenhuma. O que há na realidade, e é aqui que é toda a tônica do meu estudo, né, da minha reflexão, é a questão do desprezo que Esaú teve em relação a esse direito. A primogenitura, na realidade, a palavra primo, vindo do latim de primeiro, primogenitura, o primeiro nascimento, se referia a uma espécie de privilégio que era dado ao filho mais velho, ao primeiro filho do homem, que ele só iria ser exercido na ausência do seu pai ou no falecimento do seu pai. E a Bíblia nos diz, a lei mosaica nos diz que o primogênito receberia como um privilégio uma porção dobrada da herança. Mas nós podemos perceber também na Bíblia que a primogenitura ela não se isola na questão patrimonial, ela não fica limitada apenas à herança patrimonial, mas a primogenitura também pode ser um título de honra. Nós percebemos isso quando o próprio Jacó estava doente, já praticamente sem enxergar, no momento em que José foi vê-lo, e José leva consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E ele coloca então José coloca diante do seu pai, ele coloca Manassés como filho mais velho, ao lado da mão direita de Jacó, esta é a minha mão direita, e coloca Efraim, que era o filho mais novo, ao lado da mão esquerda de Jacó. Sempre a bênção do patriarca era feita e concedida com a mão direita. Então, supõe-se que eu sou Jacó. A minha mão direita, aqui está Manassés, e na minha mão esquerda, aqui está Efraim. Na hora de dar a bênção, então Jacó ele estende a sua mão direita sobre Efraim, faz um cruzamento, e com a mão esquerda sobre Manassés. E aí José tenta fazer uma correção e fala, não, pai, na realidade a sua mão direita tem que estar sobre Manassés, que é o mais velho. E aí Jacó respondeu, eu sei, filho, mas a minha bênção vai sobre Efraim. A Bíblia não diz o porquê que Jacó fez isso. Mas nós percebemos também que a primogenitura também é um título de honra. Jacó, por certo, quis homenagear, quis honrar Efraim, que inclusive leva o nome de uma das tribos, né? Uma das tribos de Israel. Então nós podemos perceber que ela não se esgota só na questão patrimonial, mas na maioria das vezes a primogenitura estava ligada à questão patrimonial, aonde, repita-se, o primogênito recebia uma porção dobrada. Mas essa é a parte boa, né? É a parte dos direitos. Nós sabemos hoje, pelas leis brasileiras, pelo Código Civil, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o primogênito teria esse bem, esse direito de ter a porção dobrada, mas também tinha a obrigação, na ausência do seu pai, de realizar o jejum dos primogênitos, que era realizado uma vez por ano, um dia antes da Páscoa judaica. E no Novo Testamento, a primogenitura ela é toda centralizada em Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é a questão do desprezo. O desprezo que Esaú fez em relação a esse direito, a esse privilégio que lhe era dado por ser o filho mais velho. Mas antes eu preciso fazer uma observação. A primogenitura ela recaía sobre o primeiro filho, sexo masculino, do homem. Por exemplo, se eu vivo naqueles dias, sou pai, eu caso, meu primeiro casamento, e o meu primeiro filho é homem, e o meu segundo filho é homem, e o terceiro é uma mulher, por exemplo. A minha esposa falece e eu me caso de novo. E com a segunda esposa, o segundo casamento, o primeiro filho é um homem, ele não é o primogênito, porque eu já tenho no primeiro casamento um filho homem, ok? Então, para ser primogênito, é preciso que o filho nasça homem e seja o primeiro filho homem do homem, senão não é primogenitura. Pois bem, feito essas considerações, a questão do desprezo, trazendo para os nossos dias de hoje,
muitas vezes Deus coloca bênçãos para nós, nos dá o privilégio de exercermos bênção, de sermos bênção na vida das pessoas, e muitas vezes nós desprezamos porque são coisas pequenas que nós temos que fazer, desprezamos na maioria das vezes os primeiros começos. Muitos pastores hoje não conseguem pregar para a igreja com poucas pessoas. Muitas vezes nós vendemos o nosso direito de primogenitura por um prato de pornografia, por um prato de adultério. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós somos levados a menosprezar e desprezar o nosso emprego, o nosso trabalho. Às vezes exercemos uma função mais humilde e nós a desprezamos, porque queremos exercer uma função da qual não somos qualificados para isso. Às vezes nós não queremos pregar nas comunidades terapêuticas, porque você levar hoje o evangelho, pregar numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, lá você não tem o direito de ter glamour, não tem como você ser glamuroso, ser famoso, porque lá não tem espaço para nós brilharmos, é só Jesus que pode brilhar. Quem ministra sabe do que eu estou falando, porque são ovelhas que não podem nos dar nada em troca, lá não tem holofote sobre nós. Lá as pessoas são mais humildes, são ovelhas que muitos pastores às vezes não querem. E as ICTs são um lugar onde só Jesus pode brilhar, e muitos de nós desprezam, porque lá não tem status, não temos condições de ter status, mas desprezamos na maioria das vezes. Às vezes nós desprezamos a nossa família, desprezamos a nossa esposa, deixamos de cuidar da nossa esposa, deixamos de cuidar dos nossos filhos. Às vezes as esposas desprezam o marido, desprezamos e terceirizamos a educação dos nossos filhos. E na maioria das vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem para nós, porque sempre queremos ter coisas grandes. E às vezes Deus quer que você lave roupa para alguém que não pode fazer isso. E muitos buscam status, lamentavelmente. Então, nesse singelo estudo, eu só gostaria de trazer a reflexão: o que nós temos desprezados hoje? E será que nós estamos contentes com aquilo que temos? Ou rejeitamos aquilo que temos porque queremos ter mais e coisas maiores? E não estamos contentes com as coisas menores que o Senhor nos coloca às mãos? Então, meus irmãos, é só para nós refletirmos sobre o que estamos menosprezando e desprezando nos dias de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua família. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um 2021 muito melhor do que 2020. Que todos vocês sejam prósperos, e aqui eu me refiro à paz, à saúde, à tranquilidade e bênçãos materiais também. Que 2021 seja demasiadamente melhor do que nós somos, que essa pandemia passe logo e que cada um de nós possa ser bênção nas mãos do Senhor, possa ser um instrumento da qual Deus nos usa para que haja expansão do reino dele. Tá bom? Então, boas festas para vocês, bom final de ano e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Deus abençoe.